Será que realmente vale a pena fazer faculdade de cinema em 2025? Essa é a pergunta que eu vou responder no vídeo de hoje. Antes de tudo, eu quero me apresentar para você. Meu nome é Rayane Azevedo, tenho 23 anos, sou formada em cinema, na verdade, comunicação social com habilitação em cinema pela PUC Rio, e hoje eu vim tirar essa grande dúvida que é se vale a pena ainda fazer faculdade de cinema. Será que vale a pena gastar tanto dinheiro e tanto tempo com uma faculdade em um mundo que já existem tantos outros cursos profissionalizantes, cursos livres na área? Bora lá que eu vou tirar essa dúvida de uma vez por todas. Primeiro de tudo, eu preciso contextualizar você. Eu comecei na faculdade de cinema com 17 anos, consegui bolsa de 100% pelo ProUni e foi a realização de um sonho para mim. Desde o ensino médio eu já tinha certeza que eu queria fazer cinema e audiovisual, que eu sempre fui apaixonada pela área da fotografia, mas também pela área da escrita. E quando eu comecei a pesquisar possibilidades de faculdade, quais cursos tinham mais a ver comigo, quais cursos tinham mais a ver com as profissões que eu gostaria de seguir, cinema sempre esteve lá. Eu tive uma inspiração muito forte de uma menina que produzia conteúdos aqui pro YouTube. O nome dela é Sofia. Eu vou deixar o canal dela linkado em algum lugar ou aqui no box de descrição. E eu vi a rotina, os trabalhos acadêmicos que ela fazia, tudo isso, e foi me inspirando cada vez mais. E aí, um ano antes, ou alguns meses antes de eu saber que eu passei para a faculdade de cinema, eu fiz um curso livre no CCBB do Rio de Janeiro, que era uma mostra de cinema. Lá a gente produziu um filme com câmera analógica, então foi assim, a melhor experiência que eu poderia ter tido e a experiência que fez com que eu decidisse pelo cinema. Eu confesso que assim, era um misto de sentimentos. Muitas pessoas chegaram a falar que eu deveria fazer um curso que dava mais dinheiro, alguma coisa que fosse mais certa, que realmente me fizesse sair da realidade que eu tinha. A faculdade, para mim, sempre foi o meio pelo qual eu iria mudar a minha realidade. Então, o tempo inteiro eu tinha essa clareza. Eu queria sair da realidade que eu vivia. Eu morava no interior do Rio de Janeiro, numa cidade super pequena chamada Itaboraí, e lá eu não tinha tantas oportunidades na época. Hoje a cidade já cresceu um pouco mais, mas mesmo assim ainda tem suas limitações. Eu queria muito mais da vida. E eu acreditava que a educação era a única maneira de você crescer na vida quando não se tem pais ricos, quando não se é herdeira, não tem nome importante. E por isso que eu sempre segui essa trajetória do estudo. Chegou o ano do vestibular, eu já tinha certeza que era cinema, comecei a pesquisar por faculdades que tivessem um curso de cinema, achei lá em Juiz de Fora. A família do meu pai é de Juiz de Fora, então seria um pouco mais fácil, porque eu conseguiria pelo menos ter alguém ali para me dar um suporte. Fiz o Enem, coloquei para Minas Gerais e também coloquei na UF do Rio de Janeiro. Eu não tinha gostado tanto assim da UF quando eu fui conhecer, tinha uns problemas de falta de equipamento, tudo isso. Então isso me desmotivou um pouco, mas eu coloquei como segunda opção. Passei em primeiro lugar para a UFJF, de Juiz de Fora, para o curso que eu queria, para o curso de cinema. Só que na época eu fiquei assim, caramba, mas será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu quero mudar para outro estado? Eu sabia que eu queria uma mudança, mas tão grande assim, não tinha certeza. Então eu fiquei pensando um pouco, e na época uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas da época, me lembrou do ProUni. Ela falou, Rai, por que tu não tenta pro ProUni? Por que que tu não tenta pra PUC? Ela fazia Libras na PUC, amava, sabia que eu não tinha condições de pagar uma faculdade, e trouxe essa lembrança do ProUni. Foi quando eu me inscrevi pro ProUni, tinham 5 vagas, eu acho que eu fiquei em terceiro lugar, alguma coisa assim, para comunicação social com habilitação em cinema, numa das melhores faculdades do estado, uma das melhores das faculdades particulares, né, faculdades privadas. Então, assim, foi realmente a realização de um sonho. Mas isso foi lá em 2019.2, 2019, no mês de agosto. Será que hoje, 2025, ainda vale a pena fazer faculdade de cinema? Primeiro de tudo, você precisa de objetivo. Qual é o seu objetivo? Você quer entrar na faculdade porque você acredita que esse é o único meio de você conseguir um emprego? Isso não é verdade, porque existem várias outras vertentes de você conseguir um emprego na área do audiovisual apenas com cursos livres, apenas com cursos de formações que não são exatamente uma faculdade. Porém, você precisa de uma faculdade para ter uma base teórica, para ter uma troca acadêmica, e uma das coisas que eu mais amo na faculdade
networking, conhecer pessoas, pessoas que vão te conectar com outras e a partir disso você vai conseguir empregos muito melhores. Todos os empregos que eu tive de carteira assinada como PJ antes de ter a minha própria empresa foram através de indicações, indicações de pessoas, professores, tudo que eu conheci na faculdade. E é essencial também que você aproveite todas as oportunidades que a faculdade oferece. Cursos, intercâmbios, cursos livres, cursos de idiomas, eventos, festas, tudo que você puder aproveitar da faculdade, aproveite, porque essa é a verdadeira experiência e é isso que vai diferenciar dos cursos livres. Segundo, saber aproveitar todas as oportunidades que a faculdade te proporciona. Terceiro, é você realmente fazer esse networking não só com os alunos, mas também com os professores. A maioria dos professores está ali para serem seus aliados. Então, se você ficou com alguma dúvida depois da aula, pergunta, conversa, tira dúvidas, esclarece, vende o seu peixe, porque isso vai fazer toda a diferença lá na frente naquela indicação. Quarto, é você ter postura. Quando você vai apresentar um trabalho, para de se fazer de desinteressado. Às vezes aquele trabalho pode não significar nada naquele momento, mas lá na frente ele vai te acrescentar de alguma forma. Então lembre-se sempre disso. Postura de profissional. Vá apresentar um trabalho como se aquela fosse a grande oportunidade da sua vida. E não só mais um trabalho acadêmico, porque lá na frente os seus professores vão reconhecer todo o esforço que você fez. Pode ter certeza. Eu sei que na hora, quando a gente tem os nossos 18, 19, 20 anos, parece uma perda de tempo, mas não é. Eu tô aqui para te provar com certeza que não é uma perda de tempo. Uma outra coisa que me perguntam bastante é se precisa de equipamentos para começar na faculdade de cinema. Não é obrigatório que você tenha equipamentos, mas eu acredito que seja sim uma coisa necessária. Porque pensa, você vai ter muitos trabalhos práticos, trabalhos de filmagens, de gravações, de fotografia. É muito mais difícil você fazer sem equipamento. E não é uma coisa tão barata. Nem todas as faculdades vão poder te oferecer isso, vão poder proporcionar. Então, se você já tem um celular de boa qualidade, uma câmera, mesmo que seja uma Cybershot, pelo menos alguma coisa para você começar, é essencial. E não investir, por exemplo, numa ring light, mas numa softbox, que às vezes é o mesmo preço e é uma iluminação um pouco mais profissional e um pouco mais voltada para o universo cinematográfico e que vai fazer toda a diferença nos seus trabalhos. Até para você pegar mais prática quando você for para o mercado de trabalho. Outra dúvida é se é muito caro fazer faculdade de cinema. A verdade é que sim, é muito caro, porque você precisa ter os equipamentos, qualquer produção que você vai fazer é muito cara, mesmo que você consiga baratear muitas coisas. E aí, a importância novamente do network, porque você conhece o fulano que é iluminista, o outro trabalha com som, o outro tem equipamento, você consegue baratear, mas ainda assim é muito caro. E isso é uma das coisas que mais me desanima ao pensar em cinema, porque qualquer pequena produção ainda assim vai se gastar muito dinheiro. E como eu falei, se você não vem de família milionária, você não é herdeira, é muito mais difícil, mas não é impossível. Você consegue sim fazer muitas coisas, mas não é no mesmo nível de produção que a gente entra no cinema imaginando. Eu achava que em um mês de faculdade eu ia estar em Hollywood. E não é assim, né? A vida não é morango, a vida não é um mundo cinematográfico. Você vai ter que ralar muito, investir muito dinheiro, fazer muito contato e torcer para tudo dar certo. Mas agora, será que vale a pena ou não, depois de tudo isso que eu te falei? A verdade é que depende. Depende de qual é o seu objetivo, depende de como você é, da sua personalidade. Eu sou uma pessoa que ama estudar, ama adquirir conhecimento, ama adquirir conhecimento técnico. Então, o fato da faculdade ela não ser tão prática quanto eu esperava, não foi algo que me decepcionou totalmente, porque eu gosto muito da teoria. Eu gosto de saber por que as coisas são feitas antes mesmo de fazer essas coisas. Então, a resposta final é que depende. Analise primeiro quem é você, quais são seus objetivos, o que que você realmente deseja, o que que você espera da faculdade, e aí sim você vai chegar num ponto final no que é melhor para você.
e vá pesquisando muito. Pesquise sobre a área, sobre o mercado de trabalho, sobre quais são as oportunidades, porque é um leque gigantesco de possibilidades que a faculdade de cinema dá. Você pode ser diretor de arte, você pode trabalhar como assistente de câmera, assistente de direção, figurinista, roteirista. Então tem muita, 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 muita coisa. Vale a pena pesquisar. E claro, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder. E não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo e ativar também o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Um beijo e até o próximo!